Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, nessa noite nós estamos reunidos. Pedi para o presbítero João passar um pouquinho mais cedo, porque um assunto que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite requer um pouquinho mais de tempo. Possamos estar atentos, sabe? Sua Bíblia em Mateus capítulo 24. É o texto que Deus colocou no meu coração, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos que dizem: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize quando serão essas coisas, e que sinais haverá, ou que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que cada um de nós sabe que nós estamos vivendo dias tenebrosos. Nós estamos vivendo dias em que o mundo está, como o pastor Paulo Júnior disse, o mundo está de cabeça para baixo. Glória a Deus. Estava no ponto do ônibus com a diaconisa Rebeca ontem, esperando o ônibus. De repente chega um rapaz, começa a conversar com a gente, falando: eu mandei o barbeiro fazer minha barba e não deixar nem um fio, não sei o que, falando bem, sabe, afeminado mesmo. E de repente ele dizendo: eu estava trazendo uma palestra ali na igreja da pastora não sei quem, e aí a gente descobre que ele é crente, né? Eu vim aqui pregar uma vez com a minha amiga e não sei o que, de moto, e a gente foi entrar aqui e não sei o que. Quantos homens está sendo normal agora ser ou ter esse jeito de afeminado? Por que isso está sendo normal? Isso não é normal, porque nós estamos vendo escândalos e mais escândalos em Hollywood, tráfico supostamente de crianças para fins de abuso sexual, vários atores famosos envolvidos, fora guerras e rumores de guerras. O mundo está de cabeça para baixo. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a ler um livro, e o Dr. Shedd, ele usa das palavras do pastor Martin Lloyd Jones para dizer que não é tempo mais de cantar, não é tempo mais de estar fazendo culto de vitória ou campanha, é tempo de ensinar o povo a palavra, é tempo de exortar o povo, é tempo de corrigir o povo, porque o avivamento ele não é somente cantar da boca para fora, ou chegar aqui e clamar: viva Senhor a tua obra, ou cantar dizendo: eu estou no melhor lugar, meu desejo é estar na tua casa todo dia, e sendo que Deus ele sabe o que sai de nossa boca, o que sai do nosso coração, o que sai, se é de verdade ou se não é de verdade. Glória a Deus, aleluia. E é muito preocupante quando a gente vê que aqueles que são crentes, aqueles que se dizem ser servos do Senhor, não estão atentos, não estão vigilantes, não estão nem aí com a sua vinda. Nós não estamos em mais um dia ou um dia qualquer. Como eu falei agora há pouco, nós estamos em um mundo que está de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo em uma época que não foi
Nunca foi, nunca houve e nem jamais haverá tão perto. Aliás, cada dia que se passa ficará mais próximo ainda da volta de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas fulano de tal já dizia isso há muito tempo e não sei o que. Mas vamos olhar para hoje. Vamos ver o que está acontecendo hoje. E é sobre isso que eu quero refletir com a igreja nessa noite, sobre o que está acontecendo hoje, para que a gente venha entender que Jesus está muito perto de voltar. Glória a Deus, aleluia. E isso é motivo de alegria. Alegria para aqueles que estão preparados. Alegria para aqueles que estão lavando as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Alegria para aqueles que estão em paz com Deus. Alegria para aqueles que têm buscado. Alegria para aqueles que têm perseverado na presença do Senhor. Alegria para aqueles que têm guardado a comunhão. Alegria para aqueles que estão, glória a Deus, ataviados, prontos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tristeza para outros. Mas é necessário a gente entender, antes de tudo, que desde o Éden havia uma promessa. Desde o Éden havia uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, Ele fala para a serpente, fala para a mulher: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela ferirá ele, o calcanhar dele. Se referia a Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás, a antiga serpente na cruz do Calvário. Essa promessa, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa que se refere a Jesus na Bíblia, é Cristo. Jesus veio, esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele que deveria vir para nos reconciliar com Deus. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 2 até o versículo 5, a gente vai ver João Batista estava preso e ele manda os seus discípulos ir perguntar para Jesus se era ele que deveria vir, o Messias esperado, ou eles deveriam esperar outro. E Jesus, ele opera naquele dia milagres, opera maravilhas. Os discípulos de João Batista olham, veem tudo aquilo que Jesus estava operando. Aí Jesus diz: vão dizer agora a João que vocês estão vendo os cegos verem, os coxos andarem, vocês estão vendo as boas novas sendo anunciadas. Glória a Deus, aleluia. E não resta dúvida de que Jesus é aquele que nós esperávamos, é aquele Messias prometido desde o jardim do Éden, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e nos reconciliaria com Deus. O pecado ele trouxe essa divisão, mas Jesus veio para trazer a reconciliação, a amizade novamente. Mas aí João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a pergunta que não quer calar: por que os judeus não receberam Jesus? Por que os judeus não reconheceram que Jesus é o Messias? Por que eles não reconhecem até hoje que Jesus é o Messias? Para você que não sabe, os judeus existem até hoje. Os judeus existem até hoje. E eles estão esperando o Messias. Jesus veio há mais de 2.000 anos atrás. E eles não reconheceram Jesus como Messias. Eles não receberam. Por quê? Porque na época em que os judeus estavam esperando um Messias, e até hoje, eles esperavam por causa da dominação de Roma. Roma estava dominando Israel, não somente Israel, mas várias regiões do mundo inteiro. O grande império romano estava dominando na época em que Jesus aparece. Então eles esperavam que alguém ia aparecer para livrar o
porque era descendente de Davi, ele ia ser um influente, ia ser um político poderoso, iria derrotar o Império Romano e Israel viver em paz. A expectativa era de Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo 5, que diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a expectativa judaica. Nossa, o Messias vai ser poderoso, ele é descendente de Davi, ele vai ser aquele que vai destruir o Império Romano e vai trazer a paz para Israel, para Jerusalém. Mas a realidade foi a de Isaías 53, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência de formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência dele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. A realidade foi essa. A expectativa dos judeus era um Messias poderoso. A realidade foi um Jesus simples, humilde, que disse: aleluia, glória a Deus. O homem tem onde reclinar a cabeça, mas o filho do homem não tem nem onde colocar, né? Glória a Deus, aleluia. Aprender de mim que sou manso e humilde. Jesus era experimentado no trabalho, era carpinteiro, aprendeu a profissão, era mais um no meio da multidão para os judeus, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus era o mestre, o rabi, aleluia, glória a Deus, aquele que havia vivido e profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aleluia, glória a Deus. Ele era todo poderoso, mas eles não reconheceram o seu poder, nem viram a sua graça e bondade. Aleluia, glórias a Deus. Os judeus não receberam a Jesus. Então, os judeus esperam o Messias até hoje. E nós vamos ver que Jesus ele fala quando os discípulos fazem uma pergunta para ele. Na verdade são três perguntas. Três perguntas que são feitas a Jesus. No versículo 2. Aliás, no versículo 3. E chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus ele responde. Ele tinha acabado de falar sobre Jerusalém, do versículo 37 do capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E Jesus fala ainda no versículo de número, no versículo 1 do capítulo 24. E quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Jesus estava profetizando sobre algo que iria acontecer logo após a sua morte e sua ressurreição. Aconteceu no ano 70, quando o imperador era Vespasiano. Na época em que a igreja estava sendo muito perseguida, no ano 70 depois de Cristo, já no final dos dias do apóstolo Paulo, Jerusalém ela foi cercada, Jerusalém ela foi sitiada. Nós sabemos que o Império Romano estava dominando aquela época, e muitos judeus tinham grupos políticos que eram contra Israel e muitas vezes se faziam rebeldes contra aquela dominação do império. Então começou uma guerra ali contra o Império Romano, e coitado de Israel, que era tão fraquinho, tão pequenininho, grupos pequenos de rebeldes se levantando contra o império da época. Então naquela época Jerusalém ela foi cercada, e aconteceu justamente o que Jesus falou: a destruição do templo. Após a tomada da cidade, o templo de Jerusalém foi destruído, cumprindo a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Esse foi um momento traumático para o povo judeu, pois o templo era o centro de sua adoração e identidade religiosa. Aconteceu também o massacre e a escravidão. Muitos judeus foram mortos durante o cerco e após a tomada da cidade. Os sobreviventes foram vendidos como escravos ou levados como cativos para várias partes do Império Romano. Então naquela época aconteceu o que é chamado, o que é conhecido como diáspora dos judeus. Os judeus foram levados cativos, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, e essa região ela passa a ser agora uma região dominada por outros povos. Agora Israel está sem pátria, como na época do cativeiro babilônico. Parece que as coisas estão se repetindo outra vez para Israel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E vamos ver, depois de outros acontecimentos com o povo de Israel, outras tantas guerras. O que aconteceu, aliás, na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Também, justamente, com esse povo que rejeitou Jesus, que não quis receber Jesus como Messias. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 a 1945, algo muito recente, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, foi o genocídio, ou seja, a morte em massa de aproximadamente 6 milhões de judeus que viviam na Europa. O regime nazista e seus colaboradores foram aqueles que mataram 6 milhões de judeus. Esse foi o ápice de um projeto sistemático de extermínio baseado na ideologia antissemita de Hitler. Ou seja, entre 1939 e 1945 surge um personagem chamado Adolf Hitler, que a gente estuda na escola secular essa história. E a gente vê que foi um homem que tentou acabar com o povo judeu. Foi um homem que tentou extrair, excluir da face da terra o povo judeu, matando 6 milhões. E o que acontecia nesse holocausto? Campos de concentração e extermínio. Milhões de judeus foram enviados a campos de concentração como Auschwitz, Treblinka e Sobibor, onde muitos morreram de fome, doenças, trabalho forçado, ou seja, escravo, ou assassinato em
câmaras de gás. Glória a Deus, aleluia. Isso aconteceu com o povo que não quis receber Jesus como Messias. Isso aconteceu com o povo que rejeitou Jesus, escolheu Barrabás para ser livre e matou Jesus. É o que Pedro diz lá no livro de Atos: vocês mataram Jesus. Isso aconteceu. Além do ano 70, aconteceu também isso na Segunda Guerra Mundial. Glória a Deus. Vamos chegar lá. É só o caminho. E aqui está a imagem de Adolf Hitler, aquele que matou 6 milhões de judeus. E aqui é a imagem de um museu que fica lá na Alemanha. É mais ou menos a câmara de gás em Auschwitz, aonde vários judeus eram colocados dentro desse quarto aí. E um gás ficava lá de fora. Esse gás era ligado, não tinha nenhuma saída dentro da sala. O gás era ligado lá de fora e tinha apenas um cano para passar o gás para dentro da sala, para todo mundo morrer com falta de ar. Foi isso que aconteceu com o povo judeu. Mas muitos ainda estão vivos até hoje. E o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Em 1948, depois que se encerra a Segunda Guerra Mundial, a ONU ela se reúne com todas as nações. A ONU é a Organização Mundial, das Nações, a Organização das Nações Unidas, e eles dividem o território de Israel, porque depois daquele massacre contra os judeus, vários judeus começaram a voltar para a terra de Israel. Lembra que aconteceu a diáspora no ano 70 depois de Cristo, aonde os judeus se espalharam pela face da terra? Pois é, depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo começou a querer voltar para Israel. Todo mundo começou a querer voltar para Israel. E aí, em 1948, a ONU divide o mapa, porque o território todo de Israel estava sendo dominado pela Palestina. E aí, com a divisão, nós vamos ver essa parte de laranja que você está vendo, é a parte que foi reservada para o povo árabe, que estava dominando o território de Israel. E a parte em marrom foi reservada para o povo judeu, o povo de Israel. E essa parte verde aí, que está bem no meio do mapa, é uma parte internacional que pertence a todos, porque é um território sagrado, tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos. Então, é para todos. Essa parte verde de Jerusalém foi dividido. E aí o povo da Palestina, não satisfeito com essa divisão, porque é aquela famosa frase: disseram para o povo de Israel, foi namorar, perdeu o lugar, agora esse território é da gente. Não acharam bom que os judeus estavam voltando, que fosse levantar contra os judeus, quando os judeus voltaram. E aí é conhecido como a Guerra dos 6 Dias. O povo árabe contra o povo judeu. E quem ganhou a guerra? O povo judeu. E o território dos palestinos diminuiu e o território dos judeus cresceu, porque se levantaram contra o povo de Israel. Glória a Deus. Agora nós vamos para os dias odiernos. Agora nós vamos voltar para os dias atuais. O que está acontecendo agora em Israel? Quem está se levantando agora contra Israel? Nada mais, nada menos do que o Irã, a Palestina e o Líbano. 3 países. O grupo Hamas da Palestina e o grupo Hezbollah do Líbano e do Irã estão se levantando contra Israel. Nós vamos ver aqui
bocado de luz aí não dá para ver direito, mas são mísseis que foram lançados no território de Israel. O Irã lançou essa semana esses mísseis contra o território de Israel. E aqui no mapa mostra quais foram as áreas que tentaram destruir em Israel. Quase o mapa inteiro está marcado. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, Ele guarda Israel. Deus, Ele sustenta Israel. Não aconteceu nada. Glória a Deus, aleluia. Existe uma barreira que se chama domo de ferro, que está sobre Israel, uma tecnologia que eu não sei como foi que inventaram essa tecnologia. Só sei que quando os mísseis batem no céu de Israel, ele se quebra todinho e não atinge nada. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei que além da tecnologia, é Deus que dá essa inteligência, essa sabedoria, né? Glória a Deus, aleluia. É uma tecnologia muito incrível, que a gente fica, meu Deus, como é que, né? Como é que isso pode acontecer? Nós vamos chegar lá, você vai entender. Ok. Essa semana também, o presidente, que é conhecido como primeiro-ministro de Israel, esteve na reunião na Assembleia Geral da ONU. Nós sabemos que os judeus, até hoje, eles estão esperando, eles estão aguardando o Messias. E muito mais agora que Israel está sendo atacado por várias frentes. Vários países estão atacando Israel, vários países querendo destruir o povo de Israel. Mas a Bíblia diz lá em Salmos 46: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluia. Mas esse povo, muitos crentes vão defender que hoje esse Israel não é o Israel que a Bíblia fala. Pelo amor de Deus. O povo de hoje de Israel não é o mesmo povo que a Bíblia fala do povo de Israel. Vamos ver no livro dos Juízes, no livro dos Reis, que o povo sempre foi um povo de duro coração, que não quis entregar o seu coração para Deus, não quis adorar a Ele, não quis ouvir os profetas, não quis ouvir. É o mesmo povo de Israel do tempo de Jesus, é o mesmo povo de Israel do dia de hoje. Ainda estão com o coração endurecido, aguardando um Messias, um Salvador. A palavra Messias quer dizer ungido. Estão aguardando ainda. O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando ouvires eles declarando que a paz e segurança, então vocês vão saber que chegou o fim. E o primeiro-ministro de Israel, na reunião da ONU, ele falou aqui, ó: nós vamos trabalhar para o bem. Eu marquei aqui, mas acho que dá para ver não. Para o bem da paz e da segurança do mundo inteiro. Ele falou isso várias vezes no discurso dele. Várias vezes. Nós vamos trabalhar para o bem da paz e da segurança do mundo inteiro. Se você quiser, você abre aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo dizendo: então, nós não estamos vivendo em qualquer época. Nós não estamos, presbítero João, vivendo em qualquer dia. Nós não estamos vivendo os dias do nosso antepassado que dizia: eu ouço tanto tempo essa história e Jesus até agora não voltou. A gente está vivendo agora, aleluia, glória a Deus. Glória. E aí a gente pode se perguntar: ok, pastor, ok, até agora eu entendi, o senhor contou a história de Israel, beleza, massa, né? Mas o que é que tudo isso tem a ver com a volta de Jesus? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Vamos lá. Alguns judeus, por causa de uma profecia,
judeus até o ano 6000. Eles estão agora, eu fiz essa mensagem hoje. Eles estão agora comemorando o ano novo. Agora. Começou no dia 2 e vai até hoje. Aliás, foi até hoje, porque o dia 3 termina de 6, quando dá 6 horas da noite aqui, é meia-noite lá. Foi até às 6 horas da noite, do dia 2 até ao dia 4, que é hoje. O ano novo. Ok, pastor, em que ano eles estão? A gente sabe que eles não acreditam que Jesus é o Messias. O calendário que nós acreditamos é o calendário gregoriano, não é isso? É o calendário que foi criado pela Igreja Católica, que divide entre antes e depois de Cristo. Tudo que acontece antes é contado na história de trás para frente. Tudo que acontece depois de Cristo é contado de lá para cá. De sorte que nós estamos no ano 2024 da era cristã. Eles não acreditam em Cristo Jesus e continuaram a contagem do calendário. Estão agora no ano 5.782. Isso quer dizer que dentro de 215 anos, alguns judeus que esperam o Messias esperam que ele apareça. Então, para uma parcela dos judeus que esperam que o Messias apareça até o ano 6000, falta somente 215 anos para o Messias que eles esperam aparecer. Mas isso, eu estou me referindo a alguns, uma parcela dos judeus. Por quê, pastor? Porque os judeus mais religiosos, os judeus mais ortodoxos, os judeus que estudam mais a palavra, eles acreditam que o Messias já está andando em Israel, nas ruas de Jerusalém, e já vive no meio do povo de Israel. Ele já está lá, só falta ele se manifestar. Glória a Deus. Nós não estamos vivendo em dias comuns, em dias, como antigamente. Nós estamos vivendo na época da volta de Cristo, aleluia. Nós estamos na época do arrebatamento, nós somos a última geração, aleluia, glórias a Deus. Glória, aleluia. Se for menino ou se for menina, como eu disse quarta-feira, acho que vai viver pelo menos até entender que Jesus é o Messias, e vai viver pelo menos até entender que ele tem que esperar Jesus voltar para nos buscar. Aleluia, glórias a Deus. Porque nós não estamos em dias normais, irmãos. E aí tem muita gente por aí desapercebida, muita gente, glória a Deus, aleluia. E cabe a cada um de nós continuar perseverando, continuar na presença, continuar na rocha, continuar na porta, continuar na brecha, continuar, aleluia, glória a Deus, na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Glória. O que aconteceu em 2020? Essa é a notícia, não sei se eu vou conseguir ver. É de maio de 2020. A manchete diz: com a ajuda dos Estados Unidos da América, Israel e Emirados Árabes Unidos selam um acordo de paz histórico. Isso foi em 2020. Acordos de paz. Esses acordos de paz se chamam Acordos de Abraão. Eles começaram em 2020 com a liderança do presidente. Quem está aí na foto? Quem? Tenho medo não. Quem é o presidente que está na foto? Trump. O presidente Trump, junto com o seu genro, ele assinou um acordo de paz chamado Acordo de Abraão, aonde Israel, que vivia antigamente inimigo
de países arábicos, agora se viu em paz. Então agora Israel estava em paz, mas aí se levanta o Irã, o Líbano e a Palestina contra Israel. E aí o que tudo isso tem a ver com a volta de Jesus? Vamos lá. Israel está em paz com vários países do Oriente Médio desde 2020, desde que os acordos de Abraão foram assinados. Está em paz com vários países. Esses que estão em guerra agora, mas esses que estão em guerra contra Israel agora, têm impedido que haja paz, mas estão todos enfraquecendo, porque a Palestina já está ficando fraca. Os líderes do Hamas estão todos morrendo. Os líderes do Líbano estão todos morrendo do Hezbollah. Agora se levantou o Irã. O que você acha que vai acontecer? Também vai ficar enfraquecido. E a paz vai ter que aparecer. Para que haja paz, é necessário que haja guerra. Por isso que toda essa guerra está acontecendo. Toda essa guerra está acontecendo para que alguém venha trazer paz. Agora vamos voltar lá no passado, você vai entender. Não é complicado não. Agora quando você for ler Apocalipse, você vai... Meu Deus, agora eu estou entendendo é tudo. Lembra que Jesus veio numa época em que o Império Romano estava dominando? Israel agora está sendo bombardeado de todos os lados. Da mesma forma que os judeus esperavam um Messias político que viesse trazer paz naquela época e viesse livrar o povo de Israel, eles estão esperando até agora um Messias que venha trazer paz para o seu povo. Esse camarada aqui da foto é o gênio do Donald Trump. Se acostuma com a cara dele. Não lembro que eu estou gravando isso. Mas esse rapaz aqui foi que começou os acordos de paz. E ele disse que o intuito da vida dele, ele vai lutar todos os dias para que o povo de Israel venha viver em paz na terra. É o gênio. Donald Trump estava inelegível até um dia desse, mas agora já está disputando novamente para ser presidente da República. No mês que vem, as eleições vão voltar. Todos os países que estão agora olhando para a causa de Israel, a maioria está contra os ataques que Israel está fazendo. Mas na verdade Israel está exercendo o seu direito de se defender. Apenas os Estados Unidos que está até o momento sem querer trazer nada. Porque o presidente que está agora não quer se envolver. Mas vai ganhar alguém que vai querer se envolver. Vai ganhar alguém que vai querer se meter. E aquele projeto que começou em 2020 tem tudo para continuar a partir do ano que vem. E a paz e a segurança que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ela vai ter que aparecer. E os judeus vão dizer: eita, chegou ele, chegou o nosso Messias, é ele mesmo. Eu já estava esperando, eu já sabia, rapaz. Tá. E aí todo o povo judeu pela face do mundo volta para Jerusalém para engrandecer, para homenagear, porque ele vai reconstruir o templo, ele vai trazer a paz, ele vai trazer agora novamente o sacrifício no templo. Já tem todo o material preparado. Tem um instituto em Israel chamado Instituto do Templo, onde tem já sacerdote consagrado, já tem levita consagrado, já tem utensílios do templo já preparado, uma cópia da arca da aliança, já tem tudo preparado, já o sacrifício já está lá, as vacas para o sacrifício. Então a gente não está vivendo em qualquer época, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. É necessário estarmos
alertas. É necessário estarmos apercebidos. Aleluia, glórias a Deus. E a pergunta que eu deixo aqui para encerrar a mensagem: alguém está próximo de trazer a paz para Israel? Quem será? Quem será? Isso aqui é um pensamento meu. Eu não quero que ninguém, cada um faça as suas conclusões, tire as suas conclusões, mas para mim, enfim, irmãos, que venhamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Vocês viram agora, vocês entenderam tudo o que está acontecendo em Israel. Glória a Deus, aleluia. E é necessário, é mister que tudo isso aconteça. Jesus disse: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Venhamos estar atentos. Glória a Deus, aleluia. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. É um culto de ensino onde nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. E você saiu daqui nessa noite, eu tenho certeza que você aprendeu nesta noite, em nome de Jesus, que possamos meditar nessas coisas e estar apercebidos, porque Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Não diga nunca que nós estamos vivendo dias normais, dias comuns, mas entenda, nós estamos vivendo na última geração. Glória a Deus, aleluia. E glória a Deus, coisa maravilhosa fazer parte desse povo. Glória a Deus, aleluia. Tal qual o povo que foi escolhido para viver na época em que Jesus veio à terra. Coisa maravilhosa é viver nessa época. Glória a Deus. É claro que perseguições virão, adversidades virão, mas a palavra deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo em nome de Jesus. Glória a Deus.